Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco você vai continuar acompanhando a série sobre as constelações aquáticas no céu da semana. E na coluna Mídia e Ciência a gente fala sobre uma característica muito importante das notícias, a qual a gente precisa prestar atenção: a fragmentação. Você também conhece pesquisa sobre a dor em recém-nascidos. E na entrevista a gente conversa com o professor Edgar Dutra Zanotto sobre o Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos, o CERTEV. Fique com a gente. Olá, a gente começa agora mais um encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia. O programa Paideia é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, em parceria com o CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Hoje a gente está com o estúdio cheio, já estão aqui comigo Adilson, Gustavo, muito boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Boa noite, Mariana, professor Adilson, aos ouvintes, aos espectadores do Paideia. Vamos lá para mais uma edição. E a gente começa já vendo o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste na constelação de Touro. Ele fica visível até às 7 da noite. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 3 da manhã. Saturno aparece a leste às 7h30 da noite, na constelação de Sagitário. De madrugada, aparece Vênus no horizonte leste, na constelação de Peixes, a partir das 3h30 da manhã. Antes de amanhecer, dá para ver Mercúrio no horizonte leste, visível a partir das 5 da manhã, na constelação de Peixes. Muitas constelações no céu representam animais marinhos. Além dos conhecidos peixes, encontramos também outros exemplares de fauna aquática retratados nas estrelas. Um desses animais compõe a maior constelação dentre as 88 reconhecidas oficialmente pela União Astronômica Internacional. É a Hidra, a serpente marinha, que simboliza a criatura morta por Hércules durante o segundo de seus 12 trabalhos. A Hidra é enorme. Medindo mais de 1.300 graus quadrados, ela percorre quase um quarto de toda a esfera celeste. Sua estrela mais brilhante é Alfar, cujo nome significa solitária em árabe. Graças ao seu tamanho, a Hidra possui muitos objetos de céu profundo interessantes, como o aglomerado aberto Messier 48 e a galáxia Messier 83. Também conhecida como Catavento do Sul, Messier 83 é uma grande galáxia espiral, que pode ser observada com telescópios amadores. Outros objetos interessantes na Hidra são as nebulosas planetárias NGC 3242 e Abell 33. NGC 3242 é mais conhecida como Fantasma de Júpiter, por sua aparência que lembra uma versão fantasmagórica do maior planeta do Sistema Solar. A Hidra também é chamada de Hidra Fêmea, isso porque existe uma outra constelação com nome quase idêntico. O Hidro, ou Hidra Macho, é uma pequena constelação próxima ao Polo Sul Celeste. É tão pequena e apagada que não possui objetos interessantes para o observador casual. A Hidra Macho não tem nenhuma lenda associada. É mais uma das constelações propostas pelo holandês Petrus Piancius no final do século XVI e representa uma espécie de cobra d'água encontrada pelos exploradores europeus durante suas expedições pela América do Sul. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia. Gustavo, no começo do programa eu brinquei que a gente ia falar das constelações aquáticas, já faz, acho que desde que a gente retomou o Paideia, que o Céu da Semana está nessa série
com as constelações que de alguma forma se relacionam à água ou aos animais que vivem na água. Por que você escolheu falar desse assunto? Pois é, a gente já está com 7 anos, né, de Céu da Semana em vídeo e, né, apesar de todo esse volume aí de episódios que a gente fez, mais de 300, algumas constelações ainda não foram abordadas, né, que são constelações que não são tão espetaculares, proeminentes, então a gente está dando uma atenção especial. E quando a gente começou a fazer os roteiros para essas constelações, a gente percebeu que tinha, né, realmente um grande número de constelações cuja mitologia está relacionada à água. E isso tem a ver com a época do ano que elas eram visíveis lá no hemisfério norte, que é onde surgiu toda a história das constelações que a gente usa hoje, que era a época das chuvas, né, do outono, do inverno para eles. Então, em particular, né, a Hidra ela é bastante curiosa, né, porque ela é uma constelação muito longa, né, no céu, ela ocupa quase 1/4 de toda a esfera celeste. E aí, como resultado, a gente encontra muitas coisas interessantes nela. Né? Ainda tem mais alguns objetos que são relacionados a água, algumas constelações, né? Então tem muita coisa relacionada à água no céu que a gente, né, às vezes não sabe que está lá. Eu achei bastante interessante esse tema, Gustavo, apresentado essa semana, porque essa constelação de Hidra, né, como foi mostrado no vídeo, ela apresenta vários objetos diferentes, né? Estamos falando de aglomerados estelares, estamos falando de galáxias, nebulosas planetárias. Então, numa parte do céu, né, para ela ser bastante abrangente, a gente consegue ver vários desses objetos que muitas vezes as pessoas até confundem, né? Quem são esses objetos, o que de fato eles representam. Pois é, a astronomia é cheia de nomes que acabam dando uma ideia errada, né, do que são, mas isso é por causa, né, da natureza dela, que as pessoas vão descobrindo os objetos e davam nome pela aparência e depois se descobria, né, a verdadeira causa, né, daquele fenômeno. E as nebulosas planetárias, né, como é o caso aí da que a gente tem, uma bem conhecida, que é o fantasma de Júpiter lá na Hidra, é um exemplo clássico, né, desse tipo de nomenclatura que é meio que engana a gente, né? Então, o nome nebulosa planetária era por causa da aparência, né, que o objeto tinha nos telescópios do século XVIII, né? Então, quando você olhava esse objeto, você via uma manchinha um pouco arredondada, né? Você sabia que não era um planeta, porque os planetas já são conhecidos, né? Mas a aparência, né, remetia a uma coisa com aspecto planetário. Em particular, esse é clássico, né, que é o fantasma de Júpiter, né? Então, é uma coisa que parece o planeta Júpiter, assim, pela aparência, mas é meio nebuloso, né? Uma coisa meio difusa, assim, então ficou com esse apelido, né? E aí, depois que foi, né, entendida realmente a natureza das nebulosas planetárias, é o estágio final da evolução de uma estrela do tipo solar, né, uma estrela com uma massa parecida com a do Sol. Então, na verdade, quando a gente está olhando uma nebulosa planetária, a gente tem muitas, né, conhecidas aí no céu, né, a gente está vendo, na verdade, o futuro, o nosso futuro, né, o futuro do sistema solar. Uma hora, daqui a uns 4 bilhões de anos mais ou menos, o Sol, né, vai inchar, vai perder aí as camadas externas e vai formar uma belíssima nebulosa planetária, mas para outros espectadores, né? Então... Com certeza nós não estaremos aí. E já que você mencionou essa questão do passado, como olhava o céu, também havia uma confusão entre o que era nebulosa e o que era galáxia, sim, né? Sim. Isso só no começo do século XX que conseguiu-se medir as distâncias desses objetos com mais precisão e perceberam que muito daquelas que eram chamadas de nebulosas, elas eram de fato galáxias. A gente até encontra de vez em quando alguém falando nebulosa de Andrômeda, isso, se referindo à galáxia de Andrômeda. Ou nebulosa espiral. Nebulosa espiral, exatamente. Então, inclusive, o livro do Edwin Hubble, né, o astrônomo que desvendou esse mistério, um livro de divulgação que ele escreveu para contar as descobertas que ele tinha feito, chama-se O Reino das Nebulosas, né, porque até então, 1920, né, tudo que tinha essa aparência meio difusa no céu era classificado na mesma caixa de nebulosas, né? Até o próprio catálogo de Messier, que a gente fala muito, que foi o catálogo do século XVIII, era para reunir esses tipos de objetos e só se descobriu que eram objetos extragalácticos, no caso as galáxias, as nebulosas espirais, né, com o trabalho do Hubble aí na década de 1920. Obrigada, Gustavo. E se você quiser rever esse e outros episódios de O Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. Na coluna Mídia e Ciência dessa semana, eu falo sobre uma característica muito importante de todos os produtos midiáticos, que é a fragmentação. Vamos lá saber do que se trata.
começo essa edição do Mídia e Ciência fazendo uma pergunta para vocês. Alguém mais viu e sentiu um frio na barriga quando leu a seguinte manchete de O Globo? Vamos precisar deixar a Terra em 100 anos, diz Stephen Hawking. Pois é, transcrita dessa forma, a afirmação parece uma sentença definitiva de que os filhos dos meus sobrinhos, talvez os meus sobrinhos mesmos ou seus filhos, vão viver até o dia de dizer adeus ao nosso pálido e querido ponto azul. Mas aparentemente não foi exatamente assim que o Hawking expressou o seu pensamento em um novo documentário da BBC, que é o motivo da notícia. O físico alertava principalmente para a falta de cuidado que a gente tem tido com a nossa vida na Terra. Ele falava também da situação preocupante de vivemos um momento histórico em que a gente tem a tecnologia capaz de destruir o nosso planeta, mas não temos aquela tecnologia que nos permitiria escapar dele. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber para conseguir superar aquele arrepio inicial na espinha de quando lemos que o mundo ia acabar. A gente precisa saber que já faz um tempo que o Stephen Hawking vem falando sobre o mal que a gente está causando ao planeta e à humanidade, e sempre com frases de efeito relacionadas ao fim da Terra e à necessidade de colonizarmos outros planetas. Além disso, Stephen Hawking adora declarações polêmicas e frases de efeito. Mas não é só ele. Os jornais também adoram declarações polêmicas e frases de efeito, e eles também adoram amplificar ainda mais o impacto dessas declarações, selecionando para as manchetes pequenos fragmentos daquilo que já é um recorte da realidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje: fragmentação e reconstrução da realidade. Vejamos um outro exemplo. No dia 7 de maio, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre cuidados paliativos. Aparentemente, o texto fala sobre uma pesquisa realizada em 4 países: Estados Unidos, Japão, Itália e Brasil. Os resultados dessa pesquisa apontariam, como destaca o título da reportagem, que, no fim da vida, brasileiro prioriza prolongar dias a sentir menos dor. Mas quando a gente destrincha o texto, a gente vê que o estudo é só um gancho, uma desculpa para contar uma outra história e defender algumas hipóteses. Aqui não vai dar para eu detalhar por quê, e por isso eu convido vocês para lerem a versão escrita da coluna. Mas, em resumo, o jornal usa a pesquisa como um ponto de partida e cria em grande medida a sua própria história. A história de que o brasileiro, em vez de receber cuidados paliativos e morrer bem, prefere estender os seus últimos dias, porque a religiosidade e o baixo nível educacional o levariam a essa opção. A história da Folha também sugere que esses fatores estejam associados à má qualidade do atendimento em saúde no país. Na minha opinião, esse é um texto jornalístico mal executado, mas não é só nas reportagens mal resolvidas que a gente tem a fragmentação e a reconstrução da realidade. Elas são inerentes à prática jornalística, seja ela de boa ou de má qualidade. E por isso eu reitero que cabe a nós buscar outras fontes de informação, para a partir desse conjunto de fontes e da reflexão sobre elas, chegar às nossas próprias conclusões. Vejam as dicas dessas fontes lá na coluna. E tenham uma boa leitura e uma ótima semana. A gente volta aqui no programa e eu queria contar um pouco rapidamente o que me motivou a escrever essa coluna. É lógico que o contato com os textos também, mas essa noção de verdade, mentira, é lógico que agora a gente está num contexto que a gente discute fake news, todo o papel da mídia, mas é uma outra coisa, o quanto ao longo da vida eu vivi, tive momentos de debate ou de contato com as pessoas em que aparece essa questão, mas é verdade, não é verdade, essa mídia deturpa, aquela mídia não deturpa. E o que eu tento passar na coluna é que qualquer narrativa, não só a midiática, mas particularmente a midiática que a gente está falando aqui, ela é um recorte. Ele pode ser mais ou menos bem feito, mais ou menos preocupado em se aproximar de uma neutralidade, ou neutralidade eu não gosto, mas de uma objetividade, de uma imparcialidade. E o importante é que a gente esteja atento e exercite, é como um exercício mesmo, né? Da gente perceber, bom, de que lugar
vem essa narrativa, o que falta nela. Então, por exemplo, nessa questão dos cuidados paliativos, depois quando eu fui, além de, como eu disse, eu achei uma matéria bastante mal executada, mas quando eu fui pesquisar, o The Economist, ele solta um especial sobre esse assunto e com um editorial em que ele coloca isso num contexto de um movimento que ele vem fazendo de apoio à legalização do suicídio assistido. Então, tem todo um contexto aí que é importante para a gente saber, inclusive, por que essa pesquisa foi realizada. Mas o motivo inicial foi realmente os textos, não foi só o Globo, foram vários veículos brasileiros que noticiaram essa declaração do Stephen Hawking. Eu falei, nossa, mas por que ele está falando isso agora, né? O caso particular do Stephen Hawking, ele tem um certo efeito midiático mesmo, né? Porque ele é um cientista muito famoso, ainda mais a própria condição física dele sempre foi um destaque das suas falas, né? Porque o Stephen Hawking é um físico teórico, que estuda cosmologia, gravitação, etc. Não é um cientista que estuda ou trabalha com essa questão que ele está fazendo um alerta. Ele faz um alerta justamente da sua percepção daquilo que a gente está no mundo. Em particular, né, quando a gente pensa nessa questão, nós não temos a tecnologia realmente para sair da Terra e ir para outros planetas? Isso realmente é uma coisa que, se a gente quiser fazer algum dia, tem que começar logo, porque isso é uma tecnologia que vai levar muito tempo a ser desenvolvida, porque os planetas do sistema solar não são muito difíceis de serem habitáveis, né? Mesmo Marte é um desafio, né? É um planeta que não tem condições diretas de se habitar, e fora isso, os planetas extrasolares são inalcançáveis pelas tecnologias habituais que a gente tem. Levaria centenas ou milhares de anos para a gente chegar até esses planetas. Então, há uma polêmica em todo esse repertório, essa situação, que nos coloca justamente como eu diria assim, um chamariz especial. É uma pessoa como Stephen Hawking falando, olha, se preocupe que em 100 anos não vamos ter mais a Terra. Eu acho que isso tem um impacto quando ele fala, eu acho que justamente pela figura que ele é, mas a coisa também tem que ser sempre um pouco relativizada, né? Eu acho que isso acaba acontecendo, como você mesmo diz na coluna, né? De você dar essa grandiosidade para essas coisas, né? É uma coisa interessante também, Mariana, você está falando de recorte, né? E isso é um recorte do recorte, né? Porque eles estão fazendo um comentário em cima de uma declaração dele numa série da BBC, né? Então vai Exato. saber o contexto em que ele comentou isso, que o editor da BBC, vamos colocar essa fala, né? Isso a gente viu muito já naquela série Alienígenas do Passado, né? Que é muito popular, que às vezes eles entrevistam astrônomos, cientistas, né? Sobre um tema muito mais amplo, e aí eles vão lá e recortam a declaração do cientista para dar, né, um pouco de veracidade àquilo que eles estão falando, aquelas coisas absurdas. Que aí é uma outra coisa também, que é aquilo que eu estava falando. Eu falei, não tem diferença entre a boa e a má, o bom e o má jornalismo, ambos fazem recortes. Mas aí o que você traz é isso. Muitas vezes, e particularmente na ciência a gente vê isso acontecer, de má fé você pegar a declaração do especialista para tornar científico ou dar a legitimidade que a ciência tem a algo que não necessariamente é científico. E você faz esse recorte, acho que tem dois movimentos. Um é você sempre procurar, é muito comum, eu trabalho com assessoria também, eles querem um especialista para confirmar aquela hipótese que eles estão fazendo uma matéria. Eu sempre dou o exemplo, o limão que cura alguma coisa, eles ligam pra gente, eu quero o especialista que fale que o limão faz isso, então não importa se isso é verdade ou não. Isso é uma coisa. A outra é também, o pesquisador falou uma coisa e você recorta para dar um sentido que não é aquele que o pesquisador quis dar, né? E sempre, ainda mais nesse caso, é a pessoa que está falando que dá o peso, né? Então, a gente também costuma encostar as famosas frases, Einstein disse tal coisa, né? Outro cientista falou. Então, é o tal do argumento da autoridade, né? Para a maioria das pessoas, o Stephen Hawking é o maior gênio do mundo, é o sucessor do Einstein, etc. Né? Ele tem essa imagem, né? As pessoas colocam Newton, Einstein e Hawking, né? Na mesma escala. Não desmerecendo o trabalho do Hawking, que é importante, mas sem dúvida, Einstein e Newton estão em outros patamares, né? São outro patamar do avanço que eles fizeram, né? Então, fica muito impactante isso. E acho que essa questão de ter o argumento da autoridade sem olhar, de fato,
esses fatos. O Hawke falou 100 anos, eu poderia dizer que em 50 anos, eu posso falar em 500 anos, né? Os 100 anos é simplesmente um chute dele, não tem alguma pesquisa mostrando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que em 100 anos vai imprevisível. fazer. É imprevisível. Ele né? mesmo há 1 ano falou em 1000 anos, agora acho que ele ficou mais preocupado. Eu queria só para encerrar, retomar uma coisa, como eu falei de fragmentação, uma outra característica da fragmentação é que um tema ganha grande visibilidade e depois não se retoma. Então, eu quero retomar alguma coisa que eu falei na coluna passada, que foi a questão do licenciamento ambiental, que eu reclamava que não estava ganhando a devida atenção, e nos dias seguintes, a Folha de São Paulo deu, que não tinha dado ainda, teve um Tendências e Debates, vários outros veículos deram, então também tem esse tempo aí, que a mídia demora às vezes para prestar atenção em algumas coisas. Mas acompanhem lá também a versão escrita da coluna, e a gente, para encerrar esse primeiro bloco do Paideia, conhece a pesquisa realizada sobre dor em recém-nascidos pela professora Esther Angélica Luiz Ferreira, que é do Departamento de Medicina da UFSCar. A gente também se despede do Gustavo e depois do Clique Ciência a gente volta para a entrevista com o professor Edgar Dutra Zanotto, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFSCar, e vai falar sobre as suas pesquisas com materiais vítreos, sobre a ciência brasileira. Então, continue com a gente. Meu nome é Esther, eu sou pediatra e reumatologista infantil, professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Minha área de pesquisa, basicamente, é em terapia antálgica e cuidado paliativo pediátrico. E a minha pesquisa principal, hoje em dia, é na avaliação da dor de recém-nascidos que nascem via parto vaginal e cesariana. A dor neonatal é uma área relativamente recente, porque há menos de 30 anos atrás achava-se que o recém-nascido não sentia dor. E desses 30 anos para cá, muitas pesquisas estão sendo feitas cada vez mais. Tanto que até ressonância magnética funcional já demonstra que de 20 áreas do adulto que são estimuladas com a dor, no recém-nascido 18 delas são estimuladas, o que compararia que a dor do recém-nascido é bem parecida com a nossa. Se no adulto já é difícil a gente mensurar a dor, imagina no recém-nascido. Então, cada vez mais a importância da mensuração dessa dor aguda vem sendo pesquisada. E hoje em dia a gente tem já muitas escalas de dor neonatal que nos facilitam muito. E a minha pesquisa está exatamente em cima disso, avaliar com essas escalas de dor que a gente tem, se existe alguma diferença na dor aguda do recém-nascido que nasce via cesariana ou parto vaginal. A pesquisa ainda está no meio, a gente faz em parceria com o professor Guilherme Barros, da terapia antálgica da Unesp de Botucatu, que me ajuda muito, é um grande parceiro, e a gente faz essa pesquisa também aqui em São Carlos, com a ajuda também de alguns alunos que estão sempre comigo. Bom, a pesquisa em si, assim que os bebês nascem, eu uso um estímulo de dor agudo, porque afinal eu me preocupo muito com a dor neonatal, então eu não faria um estímulo a mais do que a criança precisa. Então, é um padrão fazer vitamina K intramuscular em todos os bebês que nascem, basicamente, né? A não ser que a mãe traga para fazer via oral, né, os pais, mas no Sistema Único de Saúde é o que a gente tem disponível. Então, quando essas crianças elas têm esse estímulo intramuscular, a gente faz escalas de dor relativas a esse período, né? E depois, com 3 meses de idade, essas mesmas crianças, a gente vai atrás delas no posto de saúde quando elas fazem outro estímulo de dor que também é obrigatório, que é a vacina da meningite. E aí a gente aplica uma mesma escala, né, e uma outra escala que é pertinente também à faixa etária pediátrica desse período. Junto com esses estímulos de dor, a gente faz também exame neurológico para ter certeza que essa criança está na normalidade da faixa etária dela.
Se tiver algum problema, alguma alteração neurológica, a gente exclui essa criança e encaminha, lógico, para avaliação neurológica pediátrica mais específica, dá um encaminhamento. E a gente agora está já quase fechando o nosso N da primeira fase, que é a fase que a gente faz na maternidade, e já começamos agora, em agosto, a fazer a segunda fase nos postos de saúde. Ainda não temos grandes análises estatísticas, mas a gente já percebeu que realmente existe uma diferença importante, mostrando que o nosso trabalho, a nossa pesquisa, tem realmente um valor importante para a área. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Edgar Dutra Zanotto. Professor Zanotto é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFSCar, é o diretor do Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos, o CERTEV, que é um dos CEPIDs da FAPESP, e em março foi anunciado como presidente do Conselho Científico do Instituto Serra Pilheira, o primeiro financiador totalmente privado da ciência brasileira. Professor Zanotto, é uma honra recebê-lo aqui no estúdio, no Paideia, para a gente conversar sobre o CERTEV, sobre a ciência brasileira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Mariana, professora Dilson. Eu tenho a enorme honra e prazer, sempre que sou convidado, eu venho com prazer. Isso, para mim, é parte da profissão e, como nós vamos falar daqui a pouco, a divulgação científica é algo muito importante e que o Brasil é carente. Então, é um prazer para mim. Antes da gente falar do CERTEV, dos materiais, da pesquisa com materiais vítreos, eu queria que a gente começasse bem do começo apresentando ele, que vai ser o principal tema nosso aqui, que é o vidro. O que é o vidro? Qual é a particularidade do vidro? E por que pesquisar os materiais vítreos? Essa pergunta eu já ouvi várias vezes e a resposta é sempre diferente, porque eu mesmo venho mudando a minha opinião sobre o vidro. Faz 40 anos que eu trabalho com vidros, aliás 41, porque eu tive um ano também como bolsista de iniciação científica, né, trabalhando em vidros, então, e 40 de formado. Começa assim, não é o vidro. Sabe quantos vidros já foram desenvolvidos pelo homem, já estão catalogados, composições químicas diferentes? Professora Dilson, o senhor que é físico, dê um chute. Eu imagino que você está numa escala de centenas de milhares, talvez. 400 mil composições químicas de vidro são catalogadas. 400 mil. Então são vidros, não é o vidro. São vidros inúmeros. As pessoas acham que é só o vidro de janela, ou de garrafas, ou de lentes de óculos, né? Mas não percebem que tem, por exemplo, as fibras de vidro que estão aqui isolando esse estúdio de TV, né? As fibras ópticas, através das quais vem todo volume enorme de informação, e a computação e as telecomunicações foram radicalmente mudadas pelas fibras ópticas. Todas as lentes dessa câmera que está me filmando agora, e são lentes especiais, e não tem uma lente apenas, tem umas 15 lentes dentro de uma câmera dessa. Cada lente com um índice de refração diferente, uma é convexa, a outra é côncava, tem todo um design óptico complexo, né? E tem vidros que as pessoas conhecem menos ainda. Por exemplo, vidros bioativos, né? Nós temos, recentemente saiu inclusive na televisão, isso aqui é uma patente nossa, são fibras de vidro altamente bioativas e bactericidas que nós estamos testando para uso para curar moléstias da pele, né? Grandes moléstias que não são curadas de outra forma, estão sendo testadas com isso. Nós temos ossos artificiais, né? Esse aqui é importado, foi um colega meu que desenvolveu, mas nós trabalhamos com isso também, né? Feitos de vidros bioativos, que se ligam
espontaneamente aos ossos ou dentes ou até a cartilagens, né? Temos também, então, como eu já havia dito, as fibras ópticas que transmitem luz e informação em distâncias de quilômetros, a cabos suboceânicos desse aqui. Muitos cabos, né? Nós temos, por exemplo, mármores e granitos artificiais, né? O mármore e o granito e outras pedras estão terminando, estão ficando caríssimas. Nós podemos fazer da cor que quisermos, com a textura que quisermos, usando inclusive vidros reciclados, né? E falando em reciclado, o vidro é um dos materiais mais recicláveis que existem. Você pode usar, refundir e formar peças diferentes forever, continuamente. Eles não se degradam. E hoje reciclabilidade é uma palavra muito importante relacionada ao meio ambiente, carbon footprint e essas coisas, né? Então nós temos vidros que absorvem calor. Esse aqui é um vidro usado em lâmpadas cirúrgicas que deixa passar só a parte visível do espectro eletromagnético e absorve o infravermelho. Nós temos também vidros que só deixam passar o infravermelho, usado nas câmeras de infravermelho. Enfim, eu ficaria o tempo todo aqui falando sobre os diversos tipos de vidro. Então, a importância do vidro na nossa vida cotidiana é enorme, né? Os displays dos telefones celulares, dos computadores, é enorme. A gente não percebe, as pessoas não percebem, mas é um material extremamente importante. Deixa eu aproveitar, já que está falando exatamente sobre essa questão, e por que será, talvez, é uma questão bastante profunda, por que será que os vidros, então, eles conseguem ter toda essa enorme diferença, enorme aplicabilidade? Existe alguma coisa assim mais profunda, talvez, na estrutura dos vidros, etc., que permite essa ampla, grande gama de aplicações? Muito boa essa pergunta. Sim, nós temos, bom, abrindo um parênteses, há vidros inorgânicos, como esses que eu mostrei aqui, mas uma grande série de vidros também orgânicos e poliméricos e até vidros metálicos hoje em dia. Quer dizer, fazer vidro, na realidade, é evitar a cristalização. Todos os materiais tendem a se cristalizar, porque o estado termodinamicamente mais estável é o estado cristalino, como a gente aprende lá no colegial. Entretanto, os cristais têm composições químicas extremamente bem definidas. Então, eu posso ter um cloreto de sódio, NaCl. Os vidros têm a vantagem de serem soluções contínuas. Eu posso ter um NaCl1, NaCl2, NaCl1000, continuamente variando o sódio e cloro, como se fosse uma solução sólida. Então, o número de composições possíveis com vidros é infinitamente superior ao número de composições possíveis com cristais. A desordem, então, ela favorece essas propriedades. Como eles são líquidos congelados, como se fossem soluções, é como se tivéssemos água dissolvendo açúcar, 1 grama, 2, 3, 4. Cada material desse, quando congelado sem cristalizar, na sua estrutura desorganizada, forma um vidro. Então, uma variação contínua de propriedades ópticas, elétricas, mecânicas, químicas, biológicas e daí por diante, né? Então, essa pergunta é importante que você me fez. A variabilidade possível de composição é infinita. E toda essa história com a pesquisa dos materiais vítreos começou justamente há cerca de, um pouco mais agora de 40 anos, com o Laboratório de Materiais Vítreos, o LAMAV, existe até hoje e foi o primeiro grupo de pesquisa, né, o primeiro centro de pesquisa sobre materiais vítreos no Brasil. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa história, o que aconteceu nesses 40 anos, qual é o lugar do LAMAV, tanto no Brasil, em que ele teve esse papel absolutamente pioneiro, e também na pesquisa em materiais vítreos no mundo hoje em dia. Essa história eu gosto de contar, e eu a revi recentemente quando fizemos 40 anos, porque muita coisa acontece por acaso.
Eu, no 5º ano de engenharia de materiais, eu era um estudante de engenharia de materiais, consegui uma bolsa de iniciação científica com um professor norte-americano chamado Whitmore, que foi, inclusive, o orientador do professor Varela, recentemente falecido, conhecido de nós. O professor Whitmore passou um ano aqui como visitante e ele tinha um projeto, o único projeto dele com vidros, porque ele é um professor que trabalhava com materiais cristalinos, materiais cerâmicos. Ele tinha um projeto com vidros, que era o encapsulamento de resíduos radioativos em vidros. Vidros servem para isso também. Eles, como os resíduos entram em solução, e você funde tudo aquilo, e então evita que os elementos radioativos sejam espalhados pelo meio ambiente. E ele me deu esse projeto de iniciação científica, apesar que ele não era um especialista em vidros, né? Sem querer. E eu fui aprendendo, e por sorte acabei sendo contratado naquela época. Não era necessário um doutorado para ser contratado, eu fui recém-formado contratado como professor auxiliar de ensino, e o Dionísio Pinati, que era o chefe do departamento na época, falou, bom, Zanotto, você tem que criar um grupo de vidros, porque um curso de engenharia de materiais não pode existir sem um grupo de vidros. E me deu um forninho pequenininho que eu tenho até hoje lá. Já vi a foto algumas vezes. Você já viu a foto, né? Exatamente. Então, tá aí o forno, esse é seu laboratório, se vire. Você tem 1 ano e meio para fazer o mestrado e depois nós vamos te mandar para o exterior. E eu fui para o exterior, eu fiz o mestrado em Física aqui na USP, que era a coisa mais próxima que tinha. Por sorte, eu agradeço ter feito esse mestrado em Física, porque me ensinou muita coisa que eu não havia aprendido na engenharia e foi fundamental. Até hoje eu tenho um pezinho assim na Física, né? E acabei indo para a Inglaterra, no que era o maior grupo do mundo na área de vidros. Esse grupo hoje é bem menor do que o que eu tenho aqui. Você perguntava o que é o Lamave hoje, 40 anos depois. O Lamave hoje, modéstia à parte, nós estamos em pé de igualdade com qualquer laboratório do mundo que você citar aí, exceto um ou outro de empresas que são muito maiores. Mas grupos universitários têm poucos no mundo do porte e reputação que nós temos, né? Para dar um exemplo disso, eu trouxe 2 exemplos aqui que estavam em cima da minha mesa, né? O livro mais moderno que tem sobre vidros, lançado este ano, 2017, From Glass to Crystal, de 4 autores franceses, com os quais eu nunca colaborei, efetivamente, me pediram para escrever o prefácio do livro. Eu acho que isso é uma prova da reputação que nós temos. Depois, essa revista, que é o Materials Research Bulletin, é uma das revistas mais importantes do mundo em materiais, tem um fator de impacto de 5,5, o que é muito alto para materiais, me pediu que fizesse como guest editor um volume especial sobre Glass Ceramics, 2017 também, que é o tipo de material que nós trabalhamos. Então, eu acho que hoje o Lamave tem uma reputação internacional, nós temos professores visitantes do mundo todo aqui, sempre alguns, nós temos 6 ou 7 estudantes estrangeiros estudando conosco. Nós, em 40 anos, conseguimos realmente atingir um patamar bem razoável. E nessa trajetória, o que significou em 2013 a criação, né, a aprovação para financiamento pela FAPESP do CERTEV, que é, para quem começa a nos ouvir agora, é o Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos. E o que significou e em que momento ele vive hoje? Porque os CEPIDs, eles têm previsão de financiamento por 11 anos, com uma avaliação e uma renovação que acontece agora no próximo ano. Então, até onde o CERTEV veio e quais são os principais desafios que ele tem que enfrentar aí para esses próximos anos? O CERTEV é um dos CEPIDs, a FAPESP tem 17 CEPIDs, né, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Eu trabalhava na diretoria científica da FAPESP na gestão do professor Pérez, entre 1995 e 2005. Fiquei 10 anos lá como um dos coordenadores adjuntos da diretoria científica, e nós lançamos os primeiros CEPIDs naquela época, por volta do ano 2000, por aí, né? Os primeiros 10 CEPIDs, incluindo do professor Elson, que era aqui
Era o único da UFSCar na época, né? E naquela época eu passei uma vontade danada, porque sendo da diretoria científica eu não poderia submeter, né? Ficaria complicado para eles analisarem o meu próprio pedido e tal. Então eu fiquei mais ou menos impedido de submeter um CEPID. Mas eu adorei a ideia, porque sendo um ávido consumidor de filmes sobre a vida na África, eu assisto todos esses documentários da National Geographic, etc., sobre a vida dos animais. Se vocês olharem os leões, qual é a estratégia dos leões, né? Trabalho em grupo. Os leões trabalham em grupo. Muitos tipos de animais, né? As hienas, os leões, aqueles wild dogs africanos, eles trabalham em grupo. E um grupo de cachorros pequenininho assim, eles podem matar um búfalo. Eles conseguem com a estratégia, né? E eu sempre pensando nisso, estratégia. Bom, quando eu saí da diretoria científica da FAPESP, que houve a segunda chamada do CEPIDS, então nós estamos na segunda chamada, falei, agora é a oportunidade. E descobri que na cidade de São Carlos tinha uns 15 pesquisadores trabalhando de alguma forma com materiais vítreos. Alguns na física aqui da UFSCar, alguns na física da USP, alguns na engenharia da USP e o nosso grupo aqui na engenharia de materiais. Então eu convidei essas pessoas e não por bairrismo, foi apenas para facilitar a interação. Todo mundo em São Carlos, 2, 3 quilômetros de distância, vamos bolar um projeto em materiais vítreos e aí a gente passa de um grupinho pequeno de 2 ou 3 professores do DEMA para 14 ou 15. E foi isso, né? Então foi o uso dessa oportunidade e uma vontade antiga. E o que aconteceu nesses primeiros 5 anos e quais são os desafios que o senhor vê aí para os próximos? Nós estamos agora redigindo o 4º relatório, passaram-se 4 anos, né? Tem mais um ainda, depois nós vamos ser avaliados. E o professor Adilson, que faz parte de um CEPID também, deve estar ciente, parece que vai ser uma competição bastante complexa, né? São boatos, né? Mas a gente já percebe que esses boatos têm um certo fundo de verdade, então nós estamos preparando 2 relatórios bastante extensos, bastante detalhados, com todas as descobertas principais que fizemos nos 4 anos e a evolução, o que éramos 4 anos atrás, o que somos hoje nessa área do nosso CEPID. Então isso nós estamos montando ainda, mas eu posso te adiantar que até eu fiquei surpreso, né, que sou o coordenador, com o número de descobertas relevantes que nós fizemos. O grupo, né? Então nós somos 14 professores. O efeito sinergético foi muito importante nesses projetos. Foi muito importante, foi muito importante. Eu devo também dizer que a sorte faz parte, né? Vou abrir um parêntice aqui. Tem sorte quem trabalha, né? Exatamente. Como dizia aquele grande golfista, o Tiger Woods, né? Uma repórter chegou no Tiger, Tiger, como foi? Você bate a bola, ela cai, você bate de 300 metros, ela cai no buraco, você não olha e cai. De onde vem essa sorte? Ele falou, puxa, sabe, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Então é isso, a gente treina muito e vem a sorte. Então a sorte que eu tive foi a vinda do professor Helmut Eckert, que é um alemão fantástico, conhecido mundialmente, e ele veio para a USP de São Carlos e trabalha com vidros. Então é o vice-coordenador do nosso CEPID e tem sido fundamental. Então uma liderança muito importante. E nós temos outros professores experientes, nós temos o professor Pedro Rino daqui, o professor Pisani daqui, né? E outros, eu não vou citar os 14, mas temos uns jovens. Então o nosso CEPID são alguns professores sênior, mais ou menos 5 ou 6, bastante sênior, e uns jovens que têm toda a energia, etc. Não têm a experiência que nós temos, mas têm bastante energia e coragem de tocar projetos mais desafiadores. Vou aproveitar que o senhor falou dos jovens, nosso tempo está acabando, para a gente abordar rapidamente um modelo que está sendo previsto para essa novidade que a gente teve em março, que foi o Instituto Serra Pilheira.
Porque uma das frentes é justamente, um dos princípios é apoiar os jovens pesquisadores. E aí tem vários outros elementos, então o uso mais livre do dinheiro em relação às agências públicas, a questão de acolher o risco, a pesquisa de risco. Por que isso é importante? Por que o Serrapilheira vai ser importante para o cenário da pesquisa da ciência brasileira? Em primeiro lugar, é uma das únicas iniciativas de um instituto privado, né? Ele foi criado com a doação do João Moreira Salles e a esposa Branca, de um fundo de 350 milhões de reais, para pesquisa a fundo perdido. Então, isso pode servir de exemplo a outros mecenas, a outras pessoas que têm posses e se dediquem a isso, né? Segundo, a ideia que nós do Conselho Científico e também o Conselho de Administração está apoiando é darmos liberdade ao pesquisador. É conhecido, e eu estava lendo o jornal da SBPC aqui enquanto esperava vocês, que o pesquisador gasta de 25% a 30% do seu tempo com administração, né? Tentando cumprir as exigências das agências de fomento públicas, né? Que tem Tribunal de Contas, eu não preciso explicar aqui a confusão que é. Então, comprar um microscópio eletrônico, um tijolo é a mesma coisa. Né? Ou uma pessoa com 40 anos de experiência não pode escolher o seu próprio bolsista de iniciação científica. Tem que escrever um projeto, tem que mandar de novo o currículo. Nós, no Serrapilheira, pretendemos, o edital ainda não saiu, né? Mas nós pretendemos dar liberdade ao pesquisador. Nós vamos analisar muito bem os projetos e tem que ser um projeto out of the box. Nós não queremos pesquisas incrementais que já são financiadas pelas outras agências. Nós queremos pesquisas chamadas bold, corajosas, que possam eventualmente a levar a breakthroughs. Bom, vai ser a análise em inglês, os projetos serão submetidos em inglês, utilizaremos reviewers do exterior para evitar conflitos de interesse, mas uma vez aprovado, esse é o grant que o pesquisador recebe e ele pode usar dentro de uma certa ética, etc., de certos limites, como quiser. Se quiser, por exemplo, contratar um pesquisador pós-doc, pode contratar e não precisa nem dizer quem é, nem mandar o currículo. Nós acreditamos nele. Porque nós selecionamos o projeto dele, analisamos o currículo, então nós temos confiança. Contrate o pós-doc, se esse pós-doc não estiver trabalhando bem, fire him, contrate 3 alunos de IC, enfim, quer importar, importa, quer comprar no Brasil, compre, faça o que for necessário, precisa de recursos para ir a um congresso, vá ao congresso, quer mandar o seu aluno ao congresso, mande, enfim. Liberdade é o que não tem atualmente, por vários motivos que nós não temos tempo de discutir aqui. Liberdade, projetos inovadores que eventualmente não vão levar a uma publicação tão cedo. Coisa que nós temos que fazer com as agências de fomento atuais. Você tem que produzir, publicar. Não, nós vamos ser pacientes. Eventualmente eles vão ter que publicar, etc. Mas nós seremos mais pacientes, né? Outra, daremos o apoio administrativo. Eles não vão gastar tempo com a administração, com a prestação de contas. Nós estamos ainda estudando maneiras de auxiliar o pesquisador na parte administrativa e na prestação de contas. Vou precisar interromper, a gente tem 2 minutos, eu não queria terminar, queria já agradecer mais uma vez, me despedir, não queria terminar com o senhor fazendo um convite que me disse que gostaria de fazer, porque hoje, no dia que o programa vai ao ar, acontece algo importante nessa área de divulgação do conhecimento em materiais vítreos aqui em São Carlos, né? Pois é, você vê o que eu disse 3 vezes sobre a sorte, as coincidências, etc., que acompanharam minha vida. Hoje nós teremos o Pint of Science. O Pint of Science é um movimento mundial nascido na Inglaterra para divulgação científica. Nós não tivemos tempo de falar sobre divulgação científica, mas isso é muito importante. Então, em vários restaurantes e bares de muitas cidades do mundo, né, hoje e amanhã, nós teremos pessoas falando sobre vários assuntos interessantíssimos sobre a ciência, incluindo, por coincidência e por sorte,
vidros. 6.000 anos de história de vidro. Nós estaremos lá conversando no West Brothers, às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, lá no West Brothers. Obrigado. Obrigada a você, professor. Obrigada, Dilson. Vão, então, quem é de São Carlos para o West Brothers daqui a pouco. E o Paideia fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 da tarde. Acompanhe o Lab no Facebook, no Twitter e falem com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite.